Nesta videoaula agora, pessoal, eu ainda vou trabalhar com a função C, porém, mostrando uma outra dinâmica. Não mais com a condição em que eu escrevo uma palavra, como eu fiz na videoaula anterior, aprovado ou reprovado, e sim, agora, condicionando um cálculo. Porque é importante dizer para vocês que, em se tratando da função lógica C, eu consigo fazer inúmeras coisas, inúmeras condições, muito sofisticadas, menos sofisticadas, mas aqui nas nossas aulas eu vou mostrar duas formas. Uma de condicionar através de uma de caractere e outra através de cálculos. Tá? Então, eu criei um novo cenário aqui para tentar ilustrar para vocês como que a gente faz isso. Vejam bem, criei uma tabela que se refere a uma tabela de carros. Tá? Aqui nesta primeira coluna são os códigos, então código 68, 69, 70, 71. Aqui são as cilindradas, tá? São tudo casos fictícios. O primeiro código tem 1000 cilindradas, o segundo 1500, o terceiro 1248 e o quarto 3200 cilindradas. E aí a condição é qual? Para cilindradas, a minha tabela faz o seguinte cálculo. Tem uma coluna que calcula impostos, tem uma coluna que calcula redução e uma outra coluna que calcula total a pagar. Na coluna que calcula impostos, faz o seguinte cálculo. Para carros, se o comprador comprar um carro, se o cliente comprar um carro de até 1250 cilindradas, ele vai pagar um valor sobre cada cilindrada de 90 centavos. Vai ser acrescido esse valor, que corresponde ao imposto. Se for um carro acima de 1250, o valor aumenta, vai para 4,25. Né? Porém, como incentivo para o cliente que quiser comprar um carro que ele paga mais juro por cilindrada, ele tem um desconto, uma redução no valor de 4.857 e 670 para um carro de menor cilindrada. Então, vejam bem, a minha planilha tem que fazer esse cálculo. Aqui já está o cálculo feito, mas eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei até esses valores usando a função C. Basicamente, usando a função C. Então, a construção da minha planilha, eu fiz normalmente. Aqui eu digitei os valores, digitei os valores, digitei os valores. Aqui o calque preencheu para mim e eu apenas condicionei as funções. Vamos ver quais são as funções. Para o cálculo do imposto, como que eu fiz? Eu chamei a condição C, tá, da função. Então, C, célula C4. Quem é o C4? Cilindrada. Se o carro tiver 1000 cilindradas, então, ele vai fazer o teste. Se a coluna da cilindrada for menor ou igual a 1250 cilindradas, eu devo multiplicar, então, sobre as 1000 cilindradas, 0,90. Então, vejam bem, a primeira condição, se coluna da cilindrada for menor que 1250, faça o quê? Primeira condição, pega o valor da célula C4, que é o 1000, e multiplica pelo valor da célula C9, que é o 0,90. Lembrando de fixar o C, porque eu vou trabalhar na forma de referência relativa depois, para mim clicar e arrastar. Bem, se for maior, faça o seguinte, multiplique o C4 pelo valor abaixo do C10, que é o 4,25. Bom, feito isso, gerou esse resultado do 900. Eu zero aqui para mostrar para vocês que clicando
e arrastando, eu tenho o valor que corresponde, tá? Então, cada valor que corresponde aqui corresponde à fórmula de cima, que pela referência absoluta ele copia, respeitando as condições que eu dei da coluna C, linha 9 e coluna C, linha 10. Então, que fique claro, o cálculo dos impostos foi feito usando a função C, função lógica, através de um teste de coluna cilindrada maior ou menor a capacidade de cilindrada. E aí feito um cálculo. E aqui que entra a diferença neste exercício do exercício anterior. Que ao invés de eu dizer que na condição verdadeira ele vai assumir um caractere aprovado ou reprovado, ele está assumindo um cálculo aqui, um produto. E aí vocês observem que não tem aspas. Quando eu usar a função C e quiser que a minha condição seja um cálculo, eu não uso aspas. Se eu quiser que a minha função C, a condição, seja um caractere, eu uso aspas, tá? Isso é uma dica importante para vocês não esquecerem. Vamos adiante. Agora eu quero calcular o seguinte: se o carro que tem até 1.250 cilindrada, cujo imposto sobre ele é 0,90, ele tem uma redução de 670 fixa. Então, como é que eu faço para chegar a esse cálculo? Abro novamente a função C, chamo a função e faço o seguinte teste. Se a cilindrada C4 for menor ou igual a 250, assuma o valor que está na célula. Agora não tem mais fórmula, e sim assumir o valor que está na célula D9, que é 670. E eu tenho que fixar a coluna, senão ele erra o cálculo. Se não, se o valor da cilindrada for maior que 1.250, então ele vai assumir o valor do D10. Assumindo essa condição, eu tenho o cálculo. Eu vou zerar aqui para vocês pensarem comigo. Vejam bem, aqui nesta coluna do imposto, que eu tenho 900 de imposto, para 1.000 cilindradas, cujo imposto é 900 porque ele foi multiplicado por 90, a redução é 670. Agora, para 1.500 cilindrada, a redução isso aqui ultrapassa a minha condição. Então, vai ser uma redução maior. Aqui vai ter que aparecer 4.857, aqui vai aparecer 670 e aqui na E7 vai aparecer 4.850,50. Vamos ver se ele vai fazer certo o cálculo. Perfeito, vejam bem. Então, eu arrastei referência relativa e ele copiou a fórmula que eu fiz para os 670 de forma relativa às demais, considerando o que foi fixo na linha D9 e D10. Agora, a última coluna é muito simples. Eu quero saber quanto que eu vou pagar. Então, se eu tenho R$900 de impostos adquirindo um carro de 1.000 cilindradas, onde eu ganho uma redução de 670. Então, para mim chegar ao cálculo dessa última coluna, eu faço o valor do imposto menos a redução e eu tenho o meu valor líquido. Então, como é que eu faço essa fórmula? Célula. Chamo o sinal de igualdade e digo que eu quero fazer uma operação de subtração com duas células. A primeira delas é a D4, que é o 900, o cálculo do imposto, e a segunda é o E4, né? E aí, automaticamente, eu tenho os 230. Vou apagar aqui para vocês verem que ele vai fazer o cálculo correto também, equivalente às demais células.
porque ele copia, como eu já disse, a função pela referência relativa. Então, nesta videoaula, eu quis mostrar para vocês que a função C assume outra característica. Primeira, eu posso chamá-la onde as minhas condições podem ser uma fórmula, onde eu tenho aqui uma fórmula de multiplicação, ou uma apresentação de valor de acordo com uma célula que eu digo ou que eu configuro para mostrar este valor. Então, neste caso, ele vai mostrar o que está na célula D9 e D10. Então, é importante que vocês percebam que eu posso usar a função C para inúmeras situações. Espero que com essa videoaula, vocês possam ainda tirar dúvidas que tenham ficado na videoaula anterior, onde eu trabalhei a função C. Outra coisa importante, às vezes, quando mesmo que a gente saiba a sintaxe de uma função, na hora de você formatar ela ou de você digitar ela, acontece, e é natural acontecer, de a gente errar. De a gente se perder, de a gente esquecer de um ponto e vírgula, esquecer de um cifrão, ou esquecer de uma aspa, de um parêntese. Mas o Calc, assim como o Excel, eles vão nos ajudando a fazer. Ele aparece mensagens dizendo aonde a gente errou. Então, não se preocupem. Talvez num primeiro momento, quando vocês vão assistir essa videoaula e tentar fazer na prática esse exercício, vocês vão ter dificuldade. Mas eu digo para vocês, não desistam, tentem até vocês conseguir, porque é muito interessante usar a função lógica C quando a gente usa planilhas de cálculos. Até a nossa próxima videoaula, onde vamos estar aprendendo sobre a função lógica E.